Graça e paz, meus irmãos, graça eterna. Bom dia. Deixo aqui uma palavra da parte do Senhor. Se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, no seu capítulo 2, no seu versículo 11 ao 18. Mas primeiro eu vou ler o título, ou seja, epígrafe, que diz: A união dos judeus e gentios em Cristo. Agora eu vou ler os versículos. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez as inimizades, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um mesmo em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo anunciou as boas novas da paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Vamos frisar aqui só o 17. E vindo anunciou as boas novas da paz a vós que estavam longe, gentil, e aos que estavam perto, judeu. Irmãos, essa foi a maior pregação de Jesus, que eu entendo, de unir esses dois povos, judeus e gentios. Os gentios ele andava separado da comunidade de Israel, estranho às alianças e sem Deus no mundo. Mas quando Cristo morreu, ele derrubou aquela parede de separação. Ele reconciliou os dois, uniu os dois povos, né? Porque os judeus eles viviam na lei, nas ordenanças, a 613 mandamentos, ao qual Jesus, na sua cruz, desfez, como diz a palavra, ele desfez. E de lá para cá, hoje, nós não somos nem judeus nem gentios, nós somos o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Não tem mais essa etnias de judeus e gentios. Mas lá ele já tinha unido já esse povo. Então hoje não há mais separação, essa divisão. Então, irmãos, hoje temos essa palavra pregada, que a Bíblia, irmão, a Bíblia só é para ser explicada. Não é quando o cara se pregar, ficar pregando, pulando, rodando, não. Para ser explicado é simples. Só falar o que Jesus fez por nós na cruz ali, tá bom. Às vezes, irmãos, a gente vai nas igrejas, ali, que a revelação do apóstolo Paulo, que recebeu o terceiro céu a Cristo, é muito forte. E às vezes nós não ouvimos essas mensagens, essas palavras, como essa que eu li lá. A gente vê, por exemplo, o aceitar Jesus. Não é nós que aceita Jesus, é Jesus que nos aceita. Ele que nos aceitou, a Bíblia diz. Ele que nos escolheu. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 fala que ele nos salvou antes dos tempos eternos. Então a graça de Deus, que essa graça ela foi dada antes dos tempos eternos. A Bíblia fala que o mistério que esteve oculto de séculos e gerações e que agora foi manifestado a nós. Passou por Abraão, por Isaac, passou por os profetas, passou por discípulos, mas Deus reservou para o apóstolo Paulo. E que graça é essa, irmãos? Essa graça que a gente não vê nas maiorias chamadas igreja. É como eu escolhi agora, escolhido antes da fundação do mundo.
é salvo antes da fundação do mundo. Nós não vemos isso. Não sei por quê, que dificuldade, né, os líderes têm de não falar essas coisas para os gentios, para a gente, para a dificuldade que eles têm para revelar a palavra para a gente. O negócio deles é lá no Velho Testamento, é dessas aqui, a mulher do fogo de sangue, filho de Jairo, Rick Lázaro, esse negócio, mas quando vai para o Evangelho, não sei o que tem que eles correm, não, que eles correm. Né? A gente só vê o jargão, a vitória é nossa, em nome de Jesus, Deus por nós, quem será contra nós? Só vê o jargão, mas quando vai falar, explica isso aqui, pastor, explica isso aqui, meu líder. Escolhido antes da fundação do mundo aqui, ó. Eu já sou predestinado antes da fundação do mundo. Olha o que esse mistério que esteve oculto de geração, que foi revelado ao apóstolo Paulo, para falar para os gentios. E quando ele estava no caminho de Damasco, indo lá solar a igreja, quando ele teve um encontro com Cristo, Cristo falou, agora você vai ver o que você vai aparecer com o meu nome. Porque você é o meu escolhido que vai levar o meu nome aos gentios. E quando ele chega com essa revelação, ele começa a falar. Olha, você já foi predestinado, você já é um eleito, você já é a igreja escolhida antes da fundação do mundo, sem mancha, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Então, irmãos, essa graça de Deus, ela nos aperfeiçoa mais, né? Quando a gente começa a ler as epístolas de Paulo, né, a gente vê algo mais diferente, né? Como que a gente nunca, depois que Deus liberta a gente do sistema religioso, a gente não vê mais a gente vê a diferença que essa graça de Deus, essa palavra nos fala, né? Porque quando a gente está lá, irmãos, eles falam que tem que pagar o preço, mas o preço já foi pago, Jesus. O único preço que a gente tem que pagar é essa luta todo dia que nós temos entre a carne e o espírito, só isso. Que nós temos que fazer a campanha. Onde está na Bíblia a campanha? O culto profético, as profecias já foram cumpridas. Vigília. Vigília é o tempo do judeu que passava a noite. Não existe isso, irmãos. Então Paulo, irmãos, ele veio trazer, por causa disso Paulo foi perseguido, até cortar a cabeça. Mas ele não deixou de falar a verdade, né? Então, irmãos, então a maioria das igrejas, irmãos, elas erraram muito, ou erram. Alguns sabem e não falam, alguns não sabem, ou alguns não sabem. Mas que a graça de Deus, a Bíblia fala que ela se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens. Salvação o quê? Na mente. Porque não existe salvação no espírito para a vida eterna mais. Já está garantida. Está em Efésios 1, capítulo 4. Capítulo 1, versículo 4. E Timóteo, capítulo 1, versículo 9, nos salvou já, antes dos tempos eternos. A salvação que nós temos que ter aqui na terra é a salvação na mente. Escape, livramento, salvação das religiões aí malditas, né? A maioria. Que a pior é a evangélica, que só anda se dividindo, né, irmãos? Então, irmãos, nós temos que viver essa graça. Paulo fala bem assim, ainda que um anjo ou nós mesmos vier pregar outro evangelho, a não ser esse, seja anátema, seja maldito. Nós podemos sim, lá no Velho Testamento, pegar algumas referências, né, alguns conhecimentos, mas viver mesmo a graça de Deus. As 14 epístolas do apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus, é ali que está a revelação para os gentios. Jesus muitas das vezes repreendeu muitas mulheres ali. Teve uma hora que veio uma mulher lá falando assim, minha filha está assim, 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 meu filho está assim, assim. Eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus deu uma naquela mulher. Ou seja, a palavra para vocês, gentios, ainda vai vir ainda, que é o mistério que está oculto, que vai vir ainda pelo apóstolo Paulo. Ele não falou o apóstolo Paulo na hora, mas foi o apóstolo Paulo que revelou essa graça. Teve hora também que ele deu uma também, naquela mulher, que não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas a mulher tinha tanta fé, que era gentia, né? Até os cachorrinhos comem da migalha dos seus cães.
Então Jesus repreendeu muito os gentios naquela época, porque ele veio para os judeus, não veio para os gentios, mas depois ele uniu, como eu li aqui agora, ele uniu os dois povos. Então, irmãos, teve outra palavra também, falou que quando Jesus manda eles pregar, ele não vai aos samaritanos nem aos gentios, vai só às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, irmãos, hoje é simples você abrir a palavra e explicar. Eu louvo, eu admiro muito os testemunhos de Jeová, irmãos, que eles chegam, explicam a palavra. Ainda que a gente vê que tem muitas coisas também que não batem, mas eu vejo que eles falam muitas coisas boas. Ele ali explica certinho. Nessas pregação, isso aí mandando dar lugar vaso, não sei o que, não sei o que, vaso. Dá uma pulada aí, vaso, não sei o que. Pra que isso, irmãos? A Bíblia fala que o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. A gente tem que sair dessa religião, irmãos. A gente tem que parar de ficar mais focado nessa religião. Vai trazer uma mensagem hoje, qual a mensagem da graça, né? Se o pastor lá, o líder lá não gostar, fica entre você e Deus. Melhor ficar com a verdade. Não tem um ditado, melhor sozinho do que acompanhado. Melhor sozinho do que acompanhado. Então, irmãos, essa graça de Deus, ela me libertou, graças a Deus. Eu não sei como as pessoas me olham hoje, né? Devido a um deslize que eu dei, mas eu louvo muito a Deus, porque Deus me libertar dessa escravidão da lei, da religião, que o povo sofre dessa religião aí. Tem que estar, corre de segunda a sexta, tem igreja aí que é culto todo dia, dessa religião, essa escravidão. A Bíblia fala lá em Gálatas 5, para a liberdade Cristo te libertou. Não use da liberdade para dar ocasião à carne. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo libertou, e não sujeitar de novo ao jugo de escravidão. Aí ele está falando para os judeus que nós nunca teve de barra de escravidão para nós sair para a liberdade. Ou seja, nós sempre foi livre, mas nós é livre sem dar lugar à carne, irmãos. Então, irmãos, nós temos que viver essa graça, né? Essa graça de Deus. Não tem outra palavra a não ser a graça de Deus, revelado ao apóstolo Paulo. Não tem outra. Ah, mas Jesus, é mais Paulo ou Jesus? Jesus foi o maior pregador, igual eu falei aqui. Mas nós não podemos imitar muito Jesus, não. Jesus foi judeu, e nem Paulo foi judeu. Só temos que pegar aquilo que ele falou pra gente, o amor, misericórdia, Jesus. A Bíblia não fala que ele nasceu debaixo da lei, né, para cumprir a lei, e nós vamos imitar as obras dele da lei, cumprir a obra de sábado e fazer essas coisas, não. Então, irmãos, ficamos com essa palavra, com essa reflexão, né, que nós vemos ficar na posição certa de Cristo. E fala, Cristo nos chamou, né, ali em Gálatas fala que maravilha vós que foi chamado diretamente para a graça de Deus. Os irmãos foram chamados diretamente para a graça e estava voltando para a lei. E Jesus falou assim, vocês começaram no espírito e quer retornar à carne. Às vezes a pessoa está ali num bar bebendo, fazendo algumas coisas. O povo fala que aquela pessoa está em pecado. Não existe pecado não, irmãos. Pecado é a transgressão da lei que Jesus tirou lá na cruz. Está lá em primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4, que aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas se a pessoa errar, beber, fumar, usar trem, prostituir, se caso, que isso não é bom, que é escândalo, né, irmãos? Se caso acontecer, isso é obra da carne, não é pecado, é errar o alvo. Amém, irmãos? Mas que gera consequência, que nós vamos ficar com essa palavra, irmãos, guardada no nosso coração. Amém, irmãos? Graça e paz.